Olá! Mais uma vez neste programa está em pauta a teoria do inferno eterno. Há um texto na Bíblia, Jesus dizendo que, quando Jesus estava falando sobre o juízo final, lá em Mateus 25, no versinho 41, ele diz o seguinte: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A maior parte dos cristãos acreditam que o inferno será eterno, que Satanás e os seus anjos queimarão eternamente. E quem não aceitou a Jesus como seu salvador pessoal também vai ser jogado lá e pagará pelo seu pecado eternamente. Agora, a maior parte dos cristãos acredita nisso, baseando-se nesse texto e em alguns outros. Agora, se a gente levar para o lado do amor de Deus, como você imaginaria Deus no seu amor eterno? E nós, ou aqueles que forem salvos, estando vivendo eternamente, sabendo que, quem sabe, até mesmo queridos seus, estariam em outro lugar queimando eternamente. Você acha que realmente Deus faria isso? Será que a Bíblia mostra isso para a gente? Como entender a teoria do inferno eterno que tanto é pregada aí? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, um programa ao vivo de perguntas e respostas bíblicas, que você faz as perguntas e a Bíblia vai dar a resposta. Mas nesse meio tem uma pessoa que fica na mira e ele tem que responder os seus questionamentos única e exclusivamente baseando-se na palavra de Deus. Portanto, participe do nosso programa mandando a sua dúvida, a sua pergunta, o seu questionamento sobre os mais diversos assuntos da palavra de Deus, sobre religião, sobre teologia. Se você tem ainda alguma coisa que te incomoda ou até mesmo uma dúvida que te persegue, mande pra gente e nós vamos colocar na mira. Este é um programa ao vivo que você pode participar das mais diversas formas que já eu falo para você, tá bom? Então aguarde aí que eu vou dizer como você faz para participar do programa. Antes, vamos começar cumprimentando ele, professor Leandro Quadro, que todas as semanas está na mira e tem que responder as perguntas baseando-se na Bíblia. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Que bom estarmos em mais um programa e que bom podermos abordar mais uma vez este assunto que com certeza vai mexer com muitos cristãos, mas será para o bem. Nós vamos demonstrar biblicamente que aquilo que a Bíblia ensina é bem diferente daquilo que muitos pensam a respeito do inferno eterno. Então, envie suas perguntas, será uma satisfação para nós termos a sua companhia mais uma vez. Ok, professor, e eu queria dizer para você que a Novo Tempo também está através das parabólicas com receptores digitais. Você pode assistir a toda a programação da Novo Tempo pela sua parabólica, se você tiver um receptor digital. Basta fazer a busca dos canais e você vai ver aí que a Novo Tempo está no ar. Obrigado por você estar assistindo. Se você está assistindo de algum lugar distante e quiser mandar o seu comentário na sua pergunta, diga: estou assistindo aqui de Portugal, como tem pessoas que mandaram pelo Facebook, estou assistindo aqui dos Estados Unidos, vejo vocês do Japão, porque onde quer que você esteja, a internet pode te alcançar. Portanto, mande o seu recadinho fazendo a sua pergunta. Não basta apenas mandar o seu recadinho, não. Esse programa é para você fazer as suas perguntas e mandar para a gente, tá bom? Então, nós vamos começar o programa. Professor, a questão é justamente essa. Este é um tema em que no meio evangélico ele é pregado de que o tormento eterno
o inferno, o lago de fogo será eterno e que Satanás irá queimar para toda a eternidade, assim como os salvos viverão eternamente. E diz também, baseando nesse texto de Mateus 25, verso 41, de que aqueles que não aceitaram a Jesus e que não foram salvos, também serão jogados lá e estarão queimando. Agora, é isso mesmo, meu amigo? A dúvida é essa: se Deus é amor, como é que Ele vai deixar uma criatura sua queimar eternamente, por pior que tenha sido, por mais que tenha rejeitado a salvação? Como entender isso? Este é um assunto, Tito e amigo telespectador e ouvinte, dos mais importantes. Por quê? Muitos cristãos, influenciados por uma filosofia grega e não bíblica, têm interpretado a expressão fogo eterno como se significando um estado eterno de castigo em que a pessoa passará por ele de maneira consciente. O detalhe é que quando nós analisamos a Bíblia e percebemos que ela não foi escrita de uma mentalidade grega, percebemos que realmente não tem como crer nessa doutrina do inferno eterno. Um outro aspecto é que quando consideramos alguns textos bíblicos que mostram a proporcionalidade do castigo de cada um, percebemos também que a doutrina do tormento eterno não é bíblica. Eu vou citar algumas razões que nos levam a crer que o inferno não é eterno na duração, mas nas consequências. E depois vou refutar um dos argumentos filosóficos que existem a favor dessa doutrina. Primeiramente, quando você ler na Bíblia a expressão fogo eterno, você precisa ler de uma perspectiva hebraica, não de uma perspectiva grega. Do contrário, você vai colocar na Bíblia aquilo que não existe. Então, Jesus mencionou o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, ali em Mateus 25, 41. Vamos entender essa expressão à luz da própria Bíblia. Quando você vem aqui para Judas, capítulo 1, verso 7, lemos o seguinte: à semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aqui é dito que o castigo que Sodoma e Gomorra receberam serve de exemplo da pena do fogo eterno pelo qual passarão aqueles que não aceitarem o plano de salvação. Esse é um ponto. Agora, quando você compara esse texto com 2 Pedro 2,6, aí você vai entender o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer quando Sodoma e Gomorra servem de exemplo para o fogo eterno. Aqui em 2 Pedro 2,6, falando ainda de Sodoma e Gomorra, o texto diz assim: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, fazendo delas exemplo para os que vivem na maldade. Ora, Judas falou que o tipo de castigo de Sodoma e Gomorra foi o quê? Uma pena de fogo eterno. Já Pedro fala que este fogo eterno equivaleu a quê? A destruição. Você percebeu? O fogo é eterno não na duração do castigo, mas na consequência do castigo. Sodoma e Gomorra foram destruídas e, consequentemente, aquelas pessoas nunca mais terão a possibilidade de ter a vida eterna. Então, fogo eterno na Bíblia é sinônimo de destruição eterna com consequências eternas. Não está falando que o indivíduo durará eternamente nesse lago de fogo. Além disso, o fogo é eterno porque provém de Deus. Sendo que provém de Deus, ninguém pode apagar este fogo até que este fogo complete a sua obra. Então veja, fogo eterno em Judas 1,7 equivaleu à destruição de Sodoma e Gomorra.
Então, se a Bíblia diz que isso serve como exemplo para o castigo final dos ímpios, isso nos mostra que o castigo final dos ímpios também será num fogo eterno, mas o fogo é eterno nas suas consequências e não na duração. Que outras evidências bíblicas temos sobre isso? Muitas. Uma delas é a proporcionalidade do castigo que cada um vai receber. Veja, aqui em Lucas 12, 47 e 48, não diz que todos terão a mesma penalidade no lago de fogo. O texto é muito claro. Os cristãos precisam considerar esses textos e não apenas aqueles que parecem interessar. Lucas 12 diz assim, 47 e 48, o servo que conhecia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se confia, muito ainda se pedirá. Esse texto é muito claro em dizer que o castigo no lago de fogo, para aquele que decidir viver na impiedade, o castigo é proporcional. Uns receberão muitos açoites, a linguagem bíblica, e outros poucos açoites. Ou seja, não é todo mundo recebendo a mesma penalidade. Você já imaginou que injustiça? Deus condena a uma tortura eterna tanto Satanás, que é o originador do pecado, Adolf Hitler e um ladrão de galinha que não se arrependeu. Você percebeu a injustiça? Deus dá a mesma sentença para todos. Agora, se o ímpio fosse aniquilado também na hora, todo mundo junto da mesma forma, isso também seria uma injustiça. Por quê? Deus simplesmente não estaria dando penalidade para ninguém. Então é por isso que o castigo é proporcional. Obviamente que Satanás, o tentador, o pai do pecado, ele vai ser mais castigado do que outros, isso é óbvio. Agora, dizer que todos permanecerão sendo castigados eternamente, isso aí não é justiça, isso é tortura. Não podemos confundir as coisas. O lago de fogo tem que ser eterno porque Deus é eternamente justo. Bobagem. Deus é eternamente justo, mas também é eternamente amor. Por ser eternamente justo, ele faz com que o ímpio pague proporcionalmente as suas obras e que sofra as consequências eternas dos seus erros, que não se arrependeu. Agora, dizer que Deus tem que castigar eternamente para ser justo é uma besteira. Uma outra coisa importante que nos leva a não crer na teoria do tormento eterno, mas que o fogo é eterno nas consequências, é o texto de João 3,36. O que esse texto diz? E aí eu finalizo com esse texto aqui, porque o assunto é muito amplo e nós vamos dar sequência a outras dúvidas. O texto diz assim, quem crê no Filho tem a vida eterna, quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. De acordo com o Evangelho, a vida eterna é para quem, meu amigo e minha amiga que está me assistindo ou me ouvindo agora? A vida eterna é só para quem aceita Jesus como Salvador. Se você me disser que o ímpio vai ficar eternamente sofrendo consciente, aí você está me dizendo que a vida eterna não é só para os que creem em Cristo? A vida eterna é também para quem não crê em Jesus? Olha que coisa ilógica. Outra coisa, Apocalipse 22, 4 fala que os justos comerão da árvore da vida para serem eternos. O ímpio não vai comer da árvore da vida. Então é óbvio, o castigo do ímpio é proporcional às suas obras. Uns são mais castigados do que outros. Agora, as consequências são eternas, ou seja, o cara vai ser destruído e não ressuscita mais. Agora, a duração não tem como. Então, meu amigo, crer no inferno eterno é realmente apegar-se à filosofia grega e tentar utilizá-la para entender a Bíblia, é não atentar para algumas expressões bíblicas segundo o pensamento hebraico e é ignorar textos claros que mostram que a vida eterna é só para quem aceita Jesus como Salvador e come da árvore da vida. Esse assunto é muito amplo, poderíamos demorar mais, mas eu finalizo dizendo uma coisa para você. Cada vez mais
teólogos evangélicos e católicos têm reconhecido que esta doutrina do inferno eterno é estranha às Escrituras. Por exemplo, o livro do Dr. Samuel Bacchiocchi, Imortalidade ou Ressurreição, que em breve, creio, será republicado pela imprensa universitária adventista, um excelente livro. Já está esgotado, não é isso, professor? Está esgotado, mas eu creio que em breve será republicado, porque é um livro que tem que ter. Este livro, que felizmente a Unaspress publicou um tempo atrás, neste livro, Tito, o Dr. Bacchiocchi apresenta cerca de 1000 citações, 1000 estudos de teólogos protestantes e católicos que estão abandonando a crença no tormento eterno. Por quê? Eles estão compreendendo que o ser humano, para ter vida eterna, tem que crer em Jesus. Então eu convido a você, meu amigo e minha amiga, aprofunde-se neste assunto, porque crer num tormento eterno é a mesma coisa que ir contra o claro ensino das Escrituras de que o castigo é proporcional às obras de cada um. Agora, você sabe, professor, que a Igreja Adventista é acusada como sendo a única igreja que prega essa heresia que eles dizem, que não acreditamos no inferno eterno. Pois é, Tito, tem muitos teólogos, por mais sinceros que sejam, e bem intencionados, estão desinformados, né? Realmente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina isso, né? Mas também tem muitos teólogos hoje, protestantes, que eu me lembro agora de dois, por exemplo, o Dr. John Stott, né, que é referência no mundo evangélico, ele não crê no tormento eterno, e também o Dr. Clark Pinnock, né? Então, cada vez mais os teólogos estão reconhecendo que esta filosofia grega infiltrou-se na Bíblia, não é? E que nós devemos tirar essa filosofia grega da Bíblia, porque não faz parte das Escrituras realmente. Ok, professor. Muito bem, o programa está apenas começando. Você pode mandar as suas dúvidas, os seus questionamentos através do SMS. O número é 12 981510101. Você manda suas perguntas, eu recebo aqui na hora. Você também pode participar do programa mandando os seus questionamentos pelo Facebook. O nosso Face é namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e você também pode acessar o nosso blog, que além de você poder mandar as suas perguntas, ali do lado direito, onde está dizendo que o programa está no ar, você pode se aprofundar nos mais diversos temas, como por exemplo esse que acabamos de apresentar aqui. Se você colocar na busca ali inferno, você vai ver vários artigos para embasar isso que ele estava falando aqui e até para te enriquecer mais com o conteúdo. Se você colocar ali tormento eterno, você vai ver outros artigos. Então, acesse o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade e faça dele uma fonte de pesquisa para você aprender mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Professor Leandro Quadros, essa pergunta aqui chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi a Samantha Smith, ela é de Recife, Pernambuco, e ela diz o seguinte: olá, adoro Namira, fiquei muito feliz em ser 2 vezes por semana. Para mim, poderia ser todos os dias. Olha aí, obrigado pelo seu carinho, viu, Samantha? Ela diz: eu sou espírita e minha pergunta já foi lida e respondida por muitos, ou melhor, com muito carinho por vocês. Bem, estou aqui de novo. Estou aqui de novo e queria saber, professor, amo você, mas por que você vive dizendo que os espíritos das pessoas que morreram são demônios? É muito triste isso. Eu sou, por exemplo, eu sonho, por exemplo, com a minha avó e às vezes ela está feliz e sublime. Não posso crer que seja um demônio. Sinto paz no sonho. E outra também, não creio que quem morre dorme, porque se fosse assim, como Moisés falaria com Jesus na transfiguração, se ele estivesse dormindo? Olha aí, professor, a questão da Samantha é a seguinte: será que os espíritos que as pessoas veem, assim como, depois eu vou colocar, como sempre chega pra gente, a questão daquele episódio entre Lázaro, ou melhor, entre Samuel e como nós já falamos na semana passada, né? Uhum. Mas tem outro questionamento aqui sobre isso. Mas, afinal de contas, essas pessoas que aparecem como espíritos são demônios realmente? Como é que é isso, professor?
Pois olha, Samanta, que coisa boa a gente receber as suas perguntas e o seu carinho, viu? Outra coisa, a pergunta dela complementa. Se são espíritos, como é que Moisés apareceu para Jesus na transfiguração? Explica isso também para a gente. Vamos lá. Samanta, muito obrigado, viu, pelo seu carinho, pela sua confiança e, olha, muito obrigado também pelo seu respeito. A forma como você nos aborda realmente é digno de muitos cristãos imitarem, né? A forma respeitosa, né, como você nos abordou. Para nós é uma honra, pode ter certeza, ter uma telespectadora tão educada como você, tá? Vamos lá. Veja bem, primeiramente, eu também não creio que os sonhos que você tem com a sua vozinha sejam de origem demoníaca. Esse é um primeiro ponto, né? Eclesiastes 5, verso 3 afirma que dos muitos trabalhos vêm os sonhos, ou seja, quando estamos envolvidos com assuntos espirituais ou qualquer outro assunto, a tendência da mente é sonhar a respeito disso. Então eu creio que Deus pode sim utilizar-se de um sonho para confortar-nos quando um ente querido morre. Porém, precisamos entender, Samanta, que biblicamente não é o espírito da sua vozinha que fala com você no sonho. São imagens mentais que Deus, não é, faz para comunicar algo para você, conforto e tudo mais, mas não com o objetivo de ensinar você sobre a consciência após a morte. E por quê? Biblicamente, Samanta, a morte é um estado de inconsciência até o dia da ressurreição. Eu vou ler esse texto para você e depois vou explicar para você a respeito de Moisés, tá? Eclesiastes 9, 5, 6 e 10 é um texto muito interessante que vai te ajudar. Diz assim: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Não haverá recompensa para eles e não se tem mais lembrança deles. O amor, o ódio e a inveja deles já desapareceram. Nunca mais terão parte alguma no que se faz debaixo do sol. Ou seja, eles não podem influenciar o nosso mundo presente, porque de acordo com o texto, eles não sabem nada, eles não sentem amor, não sentem ódio, não sentem inveja. E aí no verso 10, sendo que na morte há esse estado de inconsciência, vem o conselho de Salomão. Tudo quanto tiver a mão para fazer, enquanto você está vivo, não é? Faze-o com todas as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. De acordo com esse texto, a morte realmente é uma inconsciência até a volta de Cristo. Agora você pergunta, mas por que então Moisés pôde aparecer a Jesus ali em Mateus 17, 1 a 4, realmente Moisés, juntamente com Elias, aparece a Jesus? Mas o detalhe, Samanta, não era o espírito de Moisés quem estava ali. Era Moisés pessoalmente. E qual é a evidência, ou melhor, a prova bíblica que temos sobre isso? É o texto de Judas 1,9 que menciona que Moisés foi ressuscitado. Então esse é um texto interessante. Judas 1,9 diz o seguinte: mas o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar contra ele acusação infame, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui fala de um evento em que houve uma disputa entre o corpo de Moisés. Obviamente não era um corpo morto, mas se ele deveria ou não ser ressuscitado. Então Moisés pôde aparecer para Jesus porque ele foi ressuscitado. O que isso nos ensina? Que realmente os mortos voltarão à vida, voltarão a ter consciência. Mas Deus, ele não vai salvar só um espírito desencarnado. O objetivo de Deus é salvar o corpo e glorificá-lo. Então, Samanta, eu tenho uma excelente notícia para você. Biblicamente, você fazendo de Jesus seu salvador pessoal, você terá a oportunidade de não somente ver, mas tocar a sua vozinha novamente. Porque Deus vai dar uma existência não etérea para nós, mas de acordo com 1 Coríntios 15, não é? Recomendo que você leia esse capítulo, a existência será física, vamos poder abraçar as pessoas que amamos, tocar, beijar. Então o que a Bíblia promete é maravilhoso. E para finalizar,
Eu vou lhe contar uma notícia. Eu preparei e já estou publicando um estudo bíblico em forma de livreto só dirigido aos irmãos espíritas, para ajudá-los a entender o espiritismo à luz da Bíblia. E você vai ser uma telespectadora a quem eu vou mandar de presente esse material. Depois eu vou pegar o seu e-mail ali, para eu pegar o seu endereço. Quando publicar isso, eu vou mandar isso aí de presente para você, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por sua pergunta. Não se constrange em perguntar, em questionar, esse programa aqui existe para isso, tá bom? Muito bem, professor. E eu queria agradecer a audiência de você, cristão, você que tem acompanhado a programação da Novo Tempo, você que ainda talvez não seja um crente, um cristão, das mais diversas filosofias, enfim, você que está assistindo o nosso programa. Este é um programa onde nós queremos aqui apenas apresentar a palavra de Deus e o que ela tem a nos ensinar. Porque a gente estuda, a gente vê e muitas vezes se depara com dúvidas ou tira algumas conclusões. E a Bíblia diz um pouco aqui, um pouco ali, para que a gente possa compreendê-la por completo. Não basta pegar um ou dois versículos e criar uma doutrina. Você tem que saber o contexto, tem que saber o que estava dizendo para a gente poder entender o assunto. Por isso que é importante estudarmos a palavra de Deus e aqui você tem a chance de tirar as suas dúvidas. Mas para estudar a palavra de Deus, eu tenho para oferecer para você esta revista aqui, que é um curso bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. Estas verdades é do tempo em que vivemos. Esse tempo do fim que estamos vivendo, que acreditamos ser a última fase da humanidade, até quando o nosso Senhor Jesus voltar. E essa revista, esse curso bíblico, são 16 lições dos mais diversos temas bíblicos, que eu tenho certeza que irá ajudá-lo a compreender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Peça agora mesmo, ele é gratuito. Para você receber, basta acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade e clicar na imagem que você vai ver ali. Você vai ser direcionado para preencher os seus dados para que chegue aí na sua casa gratuitamente. É um presente para você. Obrigado mais uma vez por você estar aí acompanhando a nossa programação. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 34 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. E esse é o programa Na Mira da Verdade. Se você está zapeando o seu televisor e caiu aqui, está achando estranho esse beco aqui, é que pode ser que você esteja num beco sem saída com o seu questionamento. Mas saiba que você tem uma resposta perfeita em um lugar aprazível para você quando você vai ali para o professor Leandro Quadros. Ele vai te explicar o que a Bíblia tem a dizer sobre o seu questionamento. Participe do programa mandando suas dúvidas pelo SMS, o número é 12 981510101. Você manda sua pergunta, eu recebo aqui agora, como eu recebi aqui a uma. Eu vou colocar, deixa eu ver, essa pergunta na mira. Mas você também pode participar pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @Na Mira da Verdade, no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Esta pergunta aqui chegou pelo nosso blog, pelo SMS, quem mandou, deixa eu ver se tem o nome aqui, o Reinaldo, ele é de Santo André, e a dúvida dele é a seguinte, professor, é sobre o bode emissário de Levíticos 16, se é um símbolo de Cristo ou de Satanás. Esse bode também conhecido como Azazel. O bode Azazel é um símbolo de Cristo ou de Satanás? Afinal de contas, o que é isso para o nosso telespectador saber? Bode Azazel era um símbolo lá no templo do antigo Israel, onde em um certo dia existia a purificação do santuário e existia uma simbologia com dois bodes. E agora a pergunta é essa: o bode Azazel era um símbolo de Cristo ou de Satanás? Infelizmente, tem muitas pessoas bem mal intencionadas quando escrevem sobre os adventistas a respeito desse assunto. Alguns mal intencionados e, obviamente, tem outros que são bastante ignorantes, não conhecem a teologia adventista, então ficam aí afirmando coisas que não existem. Mas o que afirmam, professor? Então, algumas pessoas dizem que os adventistas, quando afirmam que o bode Azazel é um símbolo de Satanás, ao invés de Cristo, como creem vários irmãos evangélicos, diz o seguinte: os adventistas fazem então de Satanás um co-salvador, obviamente juntamente com Cristo. Isso é uma besteira
Eu não sei como é que, até mesmo numa importantíssima teologia sistemática no Brasil, que eu gosto muito dela, os autores deram um baita bola fora em relação a esse assunto, né, dizendo que fazemos de Satanás um co-salvador. Mas da onde isso? Então o símbolo do bode Azazel é de Satanás mesmo? Basta entender o ritual do santuário. E basta também ter a informação de que há vários teólogos que creem como nós cremos. E que isso não torna Satanás um co-salvador com Cristo. Então vamos analisar aqui. Levítico 16 fala do dia da expiação. O que era o dia da expiação no dia do antigo Israel? Era o dia anual do ajuste de contas com Deus e o dia do perdão. Então, para Deus perdoar não somente o povo, mas também para Deus purificar o santuário terrestre que estava contaminado simbolicamente pelos pecados do povo, 2 bodes entravam em cena no dia da expiação. E aqui em Levítico 16:8 diz assim: e lançará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Então, um bode era para o Senhor, oferecido em sacrifício, e o outro para Azazel. O termo Azazel significa bode emissário ou enviado para o deserto. Só que o que acontecia? Para o judaísmo, Azazel é um símbolo das forças demoníacas. Então, obviamente que se os 2 bodes representassem a Jesus, não tinham por que lançar sortes. Só para definir qual que vai ficar vivo e qual que vai ficar morto, não tem lógica isso. Então, obviamente que o lançar sortes é para 2 coisas antagônicas. Um para o Senhor e outro para Azazel. O bode que era morto, ele fazia a purificação simbólica do santuário, não é? E dos pecados do povo. O bode vivo, ele fazia expiação num outro sentido. Não no sentido de limpar o povo dos seus pecados, mas esse bode fazia expiação no sentido de ser responsabilizado pelos pecados. Ou seja, os pecados saíam do santuário e eram transferidos para aquele bode. Não para ele simplesmente limpar o povo, não. É para ele ser responsabilizado. Então, nós vemos que este bode, sendo enviado para o deserto, simboliza Satanás, que por ocasião dos 1000 anos, de acordo com Apocalipse 20, né, vai ficar aqui confinado no planeta Terra, sendo responsabilizado por todos os pecados que levou as pessoas a cometerem. É só entender o termo expiação, quando faz referência ao bode Azazel, como significando algo judicial. Ele está sendo responsabilizado. Agora, só para finalizar essa resposta, que também é um assunto amplo, eu só vou pegar aqui uma obra para você ver que quando o indivíduo fala que o adventista faz de Satanás um co-salvador, ou diz assim, o adventista por crer assim é um herege e não sei mais o quê, o indivíduo ou está mal intencionado ou ele é ignorante. Por quê? Aqui no livro Questões sobre Doutrina, o indivíduo que vai escrever sobre o adventismo e não lê esse livro, ele não podia escrever, né? Se você ler aqui na página 284 e 285, olha que comentários interessantes aqui, ó. Doutor J. Russell Oden, teólogo anglicano. O bode para Azazel, o bode emissário, conforme está a palavra, é às vezes traduzido erroneamente. Simboliza o desafio que Deus faz a Satanás. Samuel Zwimmer, presbiteriano. O diabo tem um nome próprio, Azazel. Ele foi expulso do Éden. Aqui também a referência de Rotherham, da Igreja Discípulos de Cristo, é uma sorte para Azazel. Parece impossível discordar da opinião de que Azazel, ao invés de ser um nome para o bode emissário, é o nome ou o título de um ser maligno, oposto a Yahvé. Aí você vai para outro aqui, ó, Guilherme Jenks, congregacionalista, né? Ele fala Azazel é o nome do diabo. E aí vem uma lista aqui de outros teólogos, né? William Milligan, James Hattings,
William Smith, da Igreja Presbiteriana, Elmer Fleck, da Igreja Luterana, Charles Becker, da Igreja Congregacional, George Barton, Sociedade dos Amigos, John Clinton, James Strong, Igreja Metodista, vários eruditos que pensam como os adventistas. Aí vem aí um mal informado ou um mal intencionado e escreve assim: ao adventista, por crer que o bode de Azazel representa a Satanás, é um herege. Então chama todos esses teólogos de herege para você ser coerente com o que você está dizendo no seu livro. Ok, professor. Muito bem. A próxima pergunta chegou pelo Facebook e são várias pessoas fazendo o mesmo tipo de pergunta que eu vou colocar na mira aqui agora. Em especial, uma dessas pessoas mandou sua pergunta lá da Angola. Eu queria mandar um abraço a todos os nossos queridos telespectadores da Angola que acompanham o nosso programa e também São Tomé e Príncipe, que também tem a Novo Tempo em canal aberto aí e estão acompanhando. E Moçambique também tem. Um abraço a todos vocês que acompanham a TV Novo Tempo, em especial o programa Na Mira da Verdade. Mas a pergunta deles é a seguinte, vou colocar aqui primeiro a do Leonardo Souza. Ele diz o seguinte: faz tempo que mando a pergunta, tenho uma dúvida, que é a seguinte: na Bíblia fala que antes de Jesus voltar, haverá o fechamento da porta da graça. Mas como saberemos se estaremos salvos pecando todos os dias? Fechamento da porta da graça. Guarde aí esse termo. Depois a Fernanda diz o seguinte: gostaria de saber o que acontecerá com as pessoas que nascerem após o fechamento da porta da graça. Como serão julgadas? Quem intercederá por elas? Como Deus fará justiça para com essas pessoas? Afinal, quando Jesus sair do santuário celestial, não teremos intercessão divina nem advogado. E o Vitório Baliton, lá da Angola, também faz a mesma pergunta sobre a questão do fechamento da porta da graça. Professor Leandro Quadros, primeiramente explica para a gente, contextualiza para o nosso telespectador, o que é isso, fechamento da porta da graça? E esse questionamento é o seguinte: terá salvação para aqueles que estiverem ou nascerem após o fechamento da porta da graça, por exemplo? Primeiramente, vamos começar por esse questionamento. Não tem resposta para ele porque nós não temos evidência bíblica de que vão nascer pessoas depois do fechamento da porta da graça e não temos revelação bíblica de como será isso caso venha a nascer. Então, esse é um assunto que nós não temos como tratar porque não há resposta bíblica para isso e especular é algo que eu não gosto de fazer se eu não tenho base bíblica para pelo menos me aventurar numa resposta. Então, para a segunda pergunta, não tem resposta, né? Agora, sobre o fechamento da porta da graça, com base em Apocalipse 22:11, nós entendemos o seguinte, que vai chegar um momento em que Cristo vai terminar a sua obra de intercessão no céu, e aí o que ele vai fazer? Buscar aqueles por quem ele morreu. Então, obviamente que quando ele terminar a sua obra de intercessão e sair do santuário celestial para nos buscar, obviamente, simbolicamente, né, a porta da graça se fechou. Quem se salvou não se perde mais e quem se perdeu não vai se salvar mais. Nós queremos nisso com base em Apocalipse 22:11, que diz assim: quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Ou seja, chega um momento em que você já definiu o seu destino. Agora, como ter certeza da salvação? Você só pode ter certeza da salvação neste momento se você olha para Cristo. Tá? Então, o que acontece? Hebreus 12:2, todo indivíduo, hoje, não precisa nem esperar a porta da graça se fechar. Todo indivíduo que olha para dentro de si para ter certeza da salvação, ele nunca vai ter. Tá? Quando nós olhamos para dentro de nós, não vemos como nos salvarmos. Agora tem um detalhe. Quando você olha para Jesus e para a cruz, não tem como você se perder, a não ser que você queira. É por isso que tanto hoje quanto no momento em que a porta da graça estiver fechada, ninguém tem que estar olhando para dentro de si, eu sou um santinho, eu consegui isso, consegui aquilo. Não, você não tem que olhar para isso. Você tem que olhar para alguém. E Hebreus 12:2 dá a resposta. Fixão dos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus.
É óbvio, quando você olha para Cristo e pelo que Ele fez na cruz por você, não tem como você duvidar da salvação. Então, a nossa certeza estará em olharmos para Jesus e não para nossas obras. Agora é óbvio, isso não significa que ao eu olhar para Cristo eu não vá melhorar a minha vida. Quanto mais eu contemplo a Cristo, mais parecido com Ele eu vou ficando. Ok? Então isso faz parte do processo de santificação. Então, meu amigo, olhe para Jesus hoje, para que no futuro, quando acontecer este evento, você continue fixando seus olhos em Jesus. Aí você terá certeza da salvação. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse fechamento da porta da graça, que é um símbolo que a Bíblia apresenta de um momento onde estará lacrado quem está salvo, quem está perdido, perdido, eu acho que a gente pode exemplificar o que aconteceu na Arca de Noé, não é, professor? Quando o anjo fechou a porta, não havia mais chance para ninguém. Então, quem estava salvo estava dentro da arca e quem se perdeu estava fora. Muito bom exemplo, Tito. É mais ou menos isso que vai acontecer no momento, um pouquinho antes de Jesus voltar a essa terra, não é isso? Muito boa a sua ilustração, fechou com chave de ouro. Muito bem, professor. Então, vamos lá, tem mais perguntas chegando por todos os lados aqui. Deixa eu ver aqui, essa aqui chegou pelo nosso blog, quem mandou foi o João Ferreira, mas ele mandou isso aqui a semana passada e eu achei interessante e vou colocar no ar. Ele diz o seguinte: Tito, me responda, por favor, tenho uma dúvida, porque a Bíblia registrou a seção espírita de Samuel 28, de 11 a 20. É aquela questão de 1 Samuel lá com o rei Saul. Mas o que é interessante é o que ele fala mais à frente, olha só. E o mesmo profetizou a morte dele. E realmente isso aconteceu, professor. Aquele espírito, que talvez aqui você já falou várias vezes que era um espírito, não era assim o espírito de Samuel, só que ele profetizou o que ia acontecer com Saul e os seus filhos, e de fato aconteceu. Exatamente como ele falou. Então, Satanás tem o poder de saber o que vai acontecer, professor? Satanás... Porque veja só, se está falando ali que aquele espírito de Samuel era um espírito mau e não o de Samuel em si, como é que esse espírito profetizou o que iria acontecer com Saul e seus filhos e aconteceu? Como entender isso? A questão é simples. Se lermos 1 Samuel 28, percebemos que não precisa nem ser diabo para saber que Saul ia morrer. Por quê? Primeiro, ele peca contra o Espírito Santo. Como assim? Ele se afastou totalmente de Deus, não se arrependeu. E aqui diz no verso 6 do capítulo 28, Tito, que o Senhor não se comunicava mais com Samuel, ou melhor, com Saul, nem mesmo por meio de profetas. Isso mesmo, ele mesmo afirma isso, né? Então veja, é estranho supormos que quem tivesse aparecido fosse Samuel, desobedecendo a Deus, que não queria mais falar com Saul, entende? Então veja bem, ele pecou contra o Espírito Santo, estava indo para uma guerra, não é difícil prever que ele iria morrer mesmo. Não é? É óbvio, o diabo não é onisciente, mas ele estudando certos acontecimentos históricos, ele consegue mais ou menos aí saber algumas coisas que vão acontecer. Isso até nós, seres humanos, sabemos muitas vezes. Por exemplo, se eu tenho um amigo, com base na minha experiência de vida, já passei por algo parecido e eu sei que ele está indo por este caminho, eu sei que no fim das contas vai acontecer aquilo com ele. Isso não quer dizer que eu seja algo sobrenatural ou que eu seja um profeta de Deus, simplesmente a pessoa que tem um mínimo conhecimento, da trajetória da vida ou de alguns acontecimentos históricos, ele pode prever algumas coisas. Então, não vejo nada de anormal, particularmente aqui, em este demônio aqui, personificando o profeta Samuel, saber o que aconteceria com Saul, porque se você ler aqui a desgraça que estava a vida de Saul, você vê que qualquer um poderia profetizar isso sem nenhuma dificuldade, Agora, professor, então a gente pode afirmar com isso que Satanás não sabe o que vai acontecer com os filhos de Deus, por exemplo. Ele não tem onisciência, correto? Não. Onisciência não. Agora, ele tem um conhecimento suficiente da história e da natureza humana para acertar algumas coisas. Por exemplo... Porque veja só, deixa eu te interromper aqui, me desculpa, mas a questão é a seguinte, a gente não pode falar só de Saul não, porque ele diz que os filhos de Saul também iriam morrer. Será que os filhos de Saul também tinham pecado contra o Espírito Santo, por exemplo? O detalhe é o seguinte, Tito,
quando o pecado ele pega até aqueles que estão inocentes. Então, se Satanás sabe que Saul estava afastado de Deus e que ele morreria, não é difícil saber que os filhos de Saul também morreriam. Porque todos estavam numa guerra, não é isso? Estavam numa guerra, né? Numa guerra pode acontecer de tudo, pode sobreviver ou não. Só que ali, pelos acontecimentos históricos, ele sabia que eles morreriam, né? Então, isso não significa que fosse um profeta de Deus que estava ali, porque o verso 6 é muito claro em dizer que Deus não falava por meio de profetas. Então, se Deus não falava por meio de profetas e Samuel era um profeta, ele não ia desobedecer a Deus e ficar aí fazendo predições. Não tem lógica nenhuma, né? Ok, professor. Muito bem, muito bem. A próxima pergunta chegou por SMS, é uma pergunta grande aqui que está baseada em Marcos, capítulo 7, versos 17 a 20, quando Jesus disse o seguinte, ou melhor, quando o relato diz o seguinte, quem mandou essa pergunta foi o Pedro, ele é de Fortaleza, um abraço aos nossos telespectadores de Fortaleza que assistem canal aberto aí no canal 25, sejam abraçados com carinho pelo programa Na Mira da Verdade. E a questão é a seguinte, quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse, lá dizendo, sobre, quando Jesus falou que o que sai da boca e tal, né? Aí diz o seguinte, vocês são como os outros, não entendem nada. Isso é na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser consumidos? E ele continuou, só um pouquinho aqui, e ele continuou, o que sai da pessoa é o que faz ficar impura. A paz do Senhor, quem mandou essa pergunta aí foi o seu Pedro. Como é que entendemos isso? Jesus estava falando realmente isso, professor? Que aquilo que come, ou seja, com isso a gente pode comer qualquer coisa que não vai contaminar o nosso coração e vai sair mesmo, e isso que é impuro, é isso. Vamos lá, vamos ajudar nosso irmão Pedro. Veja bem, querido irmão, é muito importante analisarmos todo o capítulo de Marcos, todo o capítulo 7 de Marcos, e também Mateus capítulo 15, que é o capítulo paralelo, para entendermos o contexto da citação de Jesus. Muitos irmãos pensam realmente que aqui Jesus está liberando todos os tipos de alimentos. Porém, queridos, não tem como chegarmos a essa conclusão se lermos todo o capítulo. Se você começar a ler ali Marcos capítulo 7, a partir do verso 2, você vai perceber que o problema tratado ali não diz respeito a comidas puras ou impuras. Em Marcos 7, verso 2, é feita referência ao comer sem lavar as mãos. Os fariseus ficaram indignados com os discípulos de Cristo, porque eles não fizeram um ritual que estava na tradição dos anciãos, que era um ritual de purificação. O indivíduo tinha que lavar as mãos várias vezes para poder estar puro, comer um alimento e não ser contaminado pelo alimento. E aí o que acontece? É neste contexto de lavar as mãos que Cristo fala, que Marcos fala que Cristo considerou puros todos os alimentos, ou seja, considerou puros todos os alimentos, mesmo o indivíduo comendo sem lavar as mãos naquele ritual de purificação. E que a questão não é aqui alimento imundo, mas comer ou não com as mãos, entre aspas, imundas, cerimonialmente falando, você consegue ver no texto paralelo de Mateus capítulo 15 também. Mateus capítulo 15, se eu não me engano, o verso 20, vou ler para você, aqui diz o seguinte, isso mesmo, falando dos homicídios, adultérios, prostituição e furtos, no verso 20 diz assim, são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Veja, se fosse carne impura, Jesus diria assim, ó, são essas coisas que contaminam o homem, mas o comer carne de porco não contamina o homem. Não é esse o assunto aqui tratado, é o comer sem lavar as mãos. Até porque na mesa de um judeu tinha carne de porco? Não. Então, obviamente, este não era o assunto tratado, irmão, aqui em Marcos capítulo 7.
Muito bem, professor. Eu queria mostrar aqui os nossos amigos que vieram conhecer o programa Na Mira da Verdade bem de perto. Nós temos aqui a dona Danice Barbosa e o seu Felisbério Alves. Eles são lá de Uberlândia. Um abraço a Uberlândia. Dá um tchauzinho pra gente aí. E o seu filho Rafael, que trabalha aqui. O Rafael trabalha aqui, mas são todos de Uberlândia. Um abraço a Uberlândia aí que acompanha a gente através do canal 14. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Obrigado por vocês terem vindo aqui também com a gente. E, professor, para a gente encerrar aqui, a gente fica agora com o momento da mentira. Existe uma crença de que o livro de Daniel não foi escrito por Daniel, mas foi composto por um autor anônimo pelo segundo século depois de Cristo. Muitos teólogos creem assim porque não conseguem imaginar que Daniel tivesse previsto com tanta precisão o surgimento dos 4 impérios mundiais mencionados em Daniel 2. Isso demonstra que o livro de Daniel foi escrito, obviamente, por volta ali de 605, 606 a.C. Agora, realmente, Daniel não foi escrito pelo século 6, mas foi escrito pelo século 2? Eu quero dizer que essa teoria de que Daniel foi escrito a partir do século II é uma baita mentira. Por quê? Quando você lê Daniel capítulo 4, verso 30, ali você vê uma evidência de que Daniel realmente sabia o que estava escrevendo por inspiração de Deus. Aí Daniel 4,30, Daniel menciona que Nabucodonosor foi quem construiu a cidade de Babilônia. O detalhe é que os estudiosos acreditavam que esse texto estava errado, que a chamada rainha Semiramis tinha construído essa cidade. Porém, as escavações dos últimos 100 anos na arqueologia demonstraram que Semiramis estava relacionada com a Síria e não com Babilônia, e descobriram que Daniel estava certo quando afirmou que foi Nabucodonosor quem construiu o Império Neobabilônico. Então, somente um indivíduo que tivesse vivido no 6º século a.C. poderia ter conhecimento de que foi Nabucodonosor quem construiu aquela cidade naquelas condições. Então, se você analisar a evidência interna do livro de Daniel, os questionamentos quanto à historicidade de Daniel são mentirosos. E por isso não acredito nessa ideia de que Daniel foi escrito no 2º século. Foi escrito no 6º século antes de Cristo, sim, porque temos evidências no próprio livro sobre isso. Além do mais, Jesus em Mateus 24:15 falou que Daniel é o autor do livro. Eu prefiro acreditar em Jesus do que em qualquer indivíduo da alta crítica que fica aí afirmando coisas que não têm fundamento. Muito bem, professor. Muito bem. Essa foi mais uma que foi desmentida aqui no programa Na Mira da Verdade. E olha só, o nosso tempo está chegando ao final. Você ainda tem chance de, a semana que vem, mandar as suas perguntas. Eu queria só colocar uma pergunta e deixar para a semana que vem. Essa é rapidinha. Quem mandou foi o Rodrigo Correia. Rodrigo, sua pergunta vai estar na minha. Professor Leandro Quadros, quem são os 24 anciãos de Apocalipse 4:10? Essa você não vai saber responder. Isso é o que você vai ver a semana que vem, porque o nosso tempo acabou, meu amigo. Tudo bem, meu amigo. E a gente vai estar aqui ao vivo novamente, segunda-feira, se Deus quiser. Pela graça de Deus. Um abraço, amigo Tito. Um abraço, amigo telespectador e ouvinte. Muito obrigado pelo seu carinho. E nunca se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no programa você já sabe, sempre o seu questionamento vai estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.